Tadel, entendeu? Só não vou falar Tadel, mas você sabe que é Tadel. É o Celebratel, como diz aqui, né? Pode ir? Boa noite, bem-vindos a mais um culto de celebração ao Senhor. E neste mês nós estamos trazendo uma série especial para falar sobre a família, para abençoar você e seus familiares. E eu quero já pedir a você, convidar você para trazer toda a sua família aí para o sofá, para juntos nós adorarmos ao Senhor e sermos abençoados com a palavra que teremos. Nós estamos nesta série de famílias que influenciam. Nós estamos na nossa quinta palavra, na maratona de palavras que traremos para vocês. São 10 palavras abençoadoras, você não pode perder nenhuma. Então, se você quer ser um abençoador, envie também o link para um amigo seu, né, um colega próximo, um parente, e convide para que ele esteja juntamente conosco, celebrando e sendo abençoado. Eu quero ainda ler um texto da palavra com você, que diz: cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Então nós, como famílias, vamos dar ao Senhor glória, força, honra. Nós vamos celebrar juntos. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, aí aonde você está. Você vai ser um veículo de bênção para você e para a sua família agora. Eu quero orar com você e abençoar a toda a sua família. Amém? Senhor, em nome de Jesus, estamos reunidos na Tua presença. Queremos, ó Deus, neste momento celebrar ao Senhor, mas queremos apresentar diante do Senhor a cada um dos nossos irmãos e familiares que estão, ó Deus, diante das telas agora, ouvindo esta palavra, ó Deus, se preparando para celebrar ao Senhor. Ó Deus, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor e ministre aos nossos corações uma palavra de transformação. Ó Deus, uma palavra, ó Deus, de autoridade, para, ó Deus, levarmos a Tua mensagem com a nossa família, para sermos instrumentos que influenciam e transformam, ó Deus, esta sociedade, esta nação. Ó Deus, nos abençoe nesta noite com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vamos celebrar o Senhor.
Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre, amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Ei, tu és o Aleluia, porque Ele é santo, 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 santo. E para todo sempre nós vamos declarar a sua santidade. Quero que a ti Rei da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quero que a ti Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és, santo, santo Deus tu és. Aleluia, santo é o Senhor, louvado seja Deus, aleluia. Santo, santo, poderoso, carregado de vida, Ele é nosso Deus, na glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és, santo, santo. A Ele a honra, a glória, a honra, a glória pertence
sabes são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar. Reto o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar. Reto o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Santo é o Senhor. Exalte o Senhor com suas palmas. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Nós nos rendemos aos teus pés. Nós confessamos que tu és o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador. Tu és o dono da nossa vida. O ontem, o hoje e o amanhã, o Senhor enxerga da mesma forma. E por isso nós decidimos confiar, porque somente o Senhor tem a completa sabedoria. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Nós nos rendemos ao Teu amor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção. Eu me lanço aos teus braços.
A paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez no treinamento avançado de líderes do Tadel. E eu tenho certeza que assim como tem sido em todas as terças-feiras, hoje Deus tem algo novo para os nossos corações. Ele sempre nos surpreende. Eu quero já agradecer a Deus pela sua vida que está aí do outro lado, já a nos ouvir, que você seja muito abençoado nesta noite, em nome de Jesus. Amados, nós neste mês de maio, em que intitulamos o mês da família, o nosso pastor ele providenciou algo assim dos céus para nós. Verdadeiramente, queridos, Deus tem um interesse muito grande em ver as nossas famílias abençoadas. Deus é maravilhoso. E desta feita, neste mês da família, nós estamos trabalhando uma série intitulada Famílias que Influenciam. Maravilhoso, né? Oxalá todos nós e todas as nossas famílias estejam influenciando outras famílias, a sociedade, a servir a Deus, a adorar a Deus. Queridos, e nós, nesse tempo, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde a inversão dos valores éticos, morais e principalmente os valores espirituais, não têm sido observados em muitas das famílias. Infelizmente, esta é uma grande realidade onde muitas famílias estão vivendo. Estamos na era do relativismo, onde tudo pode, tudo é normal. E isso tem gerado grandes conflitos, grandes problemas, não apenas para a família, mas para a igreja, porque é o reflexo daquilo que nós levamos de casa, é o reflexo da família e também para a sociedade. E com isso, querido, nós vivemos uma sociedade desajustada, apóstata, na contramão dos princípios de Deus, vivendo a contramão daquilo que Deus, pelo qual Deus criou a família. Queridos, a família é a base da sociedade, é a célula máter da sociedade, a célula mãe. Nós sabemos que tudo quanto nós temos visto e ouvido, que tem acontecido lá fora, não é nada mais do que o reflexo de famílias desajustadas, famílias desestabilizadas, famílias onde os princípios de Deus não têm sido praticados. E isso tem trazido um dano muito grande para a família e para a sociedade. E neste mês de maio, o mês da família, Deus tem chamado a atenção da igreja para que resgatemos o propósito pelo qual nós fomos criados. Deus não fez a família para sofrer. Deus fez a família para se alegrar, para viver em unidade, para crescer, para adorá-lo. Deus nos fez com propósitos definidos. E, infelizmente, como eu volto a dizer, muitas famílias não têm vivido dessa forma. E nós precisamos resgatar esses valores dentro da nossa casa. Se queremos uma igreja melhor, se queremos uma sociedade melhor, nós precisamos começar a resolver as coisas dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Porque a família foi instituída para isso, para ser bênçãos para a sociedade. E o texto que nós vamos meditar nesta noite, está lá em Êxodo 20, no versículo 12, que diz o seguinte: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você pode fechar os seus olhos aí, vamos orar, vamos pedir ao papai para falar conosco, para ministrar nesta noite essa palavra ao nosso coração. Pai, estamos aqui nesta noite de Tadel, que é treinamento avançado de líderes, onde líderes e liderados nesta noite
Senhor, estão nas suas casas para ouvir e para receber aquilo que o Senhor tem para as suas vidas. Pai, que nesta noite esta palavra, ela possa nos importunar de tal forma e que haja arrependimento, que haja conserto, para que as nossas famílias possam, Senhor, viver dentro do propósito pelo qual o Senhor nos criou. Fala conosco nesta noite, Senhor. Nós estamos prontos para te ouvir. Como Pai, cuida de nós. Nos ensina nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Honra ao teu pai e à tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amados, honrar é dar valor, é prestigiar, apoiar, obedecer, não criticar, nutrir profundo respeito por alguém. E desta feita nós estamos falando aos pais. Nutrir profundo respeito aos nossos pais. E os 4 primeiros mandamentos estão ligados ao relacionamento, às nossas obrigações para com Deus. Desde a ceia do Senhor, o pastor Honório já tem ministrado ao nosso coração, dentro desta série, Famílias que Influenciam. Na ceia do Senhor, o pastor Honório ministrou o primeiro mandamento, amando somente ao único Deus. No domingo, também o pastor Honório ministrou o segundo mandamento, adorando a um só Deus. No Tadel, o pastor Douglas, Tadel passado, o pastor Douglas ministrou o terceiro mandamento, respeitando o nome de Deus. No domingo passado, o ministro Fabrício, ele ministrou o 4º mandamento, conciliando trabalho e descanso. Todos esses mandamentos que eu acabei de citar estão relacionados às nossas obrigações para com Deus. E nesta noite, o 5º mandamento, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Os filhos honram aos pais. Este é o 5º mandamento. Queridos, a partir do 4º mandamento, começam então, segundo a Bíblia, as ordens de Deus para com o próximo. Até então, eram as nossas obrigações para com Deus. A partir deste mandamento, começam as ordenanças de Deus para com o próximo. São os chamados mandamentos horizontais, meu para com o próximo, para serem vividos no relacionamento com o próximo e, em primeiro lugar, com a nossa própria família. Irmãos, tudo começa na família. A nossa família tem que ser um exemplo. Nós temos que deixar um legado para a nossa família. A nossa família, os antigos falavam assim, a educação é de berço. Ou seja, ele está falando desde pequeno, né? Os nossos pais, os mais antigos, porque eu sou novinha, né? Já falavam muito isso, a educação é de berço. Porque alguns pais, muitas das vezes, levavam os filhos para a escola na intenção de que o professor fosse educar. Mas a educação, de fato, os nossos pais, eles têm razão, é algo de berço. E a partir do 4º mandamento, então, começa essas ordenanças para com o próximo. São chamados mandamentos horizontais, para serem vividos no relacionamento com o próximo e com a nossa família. O texto de 1 Timóteo 5:8 diz: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Irmãos, isso é muito sério. É muito sério. Tudo começa dentro da nossa casa. Nós temos repetido diversas vezes que os nossos primeiros discípulos são os nossos filhos. É dentro de casa que eles vão
aprender a buscar a Deus, a orar, a serem honestos, a serem generosos, é dentro da nossa casa. Então, tudo começa na nossa casa. A pastora Ângela me contou essa semana que ela viu na televisão algo que chamou a atenção dela. Um menino de 6 anos, ele estava aniversariando. E o pai sabia que ele ama Fusca. Não é o Fuscão preto, não. Mas ele ama o Fusca. E aí o que o pai fez? Comprou um Fusca para dar de presente ao filho no aniversário. Irmãos, isso é verdade. Não é história da carochinha, não. É verdade. E no dia do aniversário, o pai disse para ele, vai lá fora para você ver o seu presente. E quando ele chegou lá fora, que ele viu o Fusca, que é algo que ele gosta muito, ele ficou muito empolgado, ele ficou muito feliz. Mas aí ele abaixou a cabeça e o pai perguntou, o que foi, filho? Ele falou assim, pai, eu gosto muito de Fusca, mas papai, tem tanta criancinha passando fome nessa pandemia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vender esse Fusca para comprar cesta básica para essas crianças que estão passando fome. Gente, uma criança de 6 anos, aonde ela aprendeu isso? Dentro de casa. Certamente ela viu a generosidade no coração do pai, no coração da mãe, no coração da família. E ela aprendeu. E quando eu estava preparando isso aqui, eu me lembrei disso. Então, queridos, nós não podemos negligenciar com a nossa família. Não adianta ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa família. Às vezes somos excelentes discipuladores, excelentes líderes, pastores, mas às vezes negligenciamos com aquilo que é mais importante, que é a vida da nossa família. E não é interessante, queridos, que o primeiro mandamento horizontal comece logo com a família? Mas é óbvio que nós podemos entender que isso é devido à grande importância que Deus dá à família. Deus ama a família. E por isso Ele a instituiu. Por isso Ele sempre desejou muitos filhos. Uma família grande, onde eu e você somos parte desta família. Ele dá uma importância tremenda à família. Amados, e nós precisamos estar alinhados com aquilo que está no coração de Deus em relação à nossa família. Nesta noite, nós estaremos falando sobre a honra que os filhos precisam dar aos pais. É isso que Deus quer. Jesus nos ensinou isso em toda a sua caminhada na terra como homem. Ele nos ensinou isso. Ele sempre honrou os seus pais. E nesta noite, filhos honram os pais. O que podemos aprender com este 5º mandamento? Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem todos os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então vamos ver o que nós podemos aprender neste mandamento. É um mandamento com promessa. Olha como Deus é maravilhoso. Ele nos dá uma ordem, honra a teu pai e a tua mãe. Mas Ele logo nos dá uma promessa, Ele nos faz uma promessa. Ou seja, Ele diz, se você honra seu pai e sua mãe, você vai viver muitos anos, muitos dias na terra. Então, é um mandamento com promessa. E, de fato, queridos, o nosso Deus é um Deus que cumpre promessas. Ele não quebra a sua aliança. A aliança que Ele tem conosco, ela permanecerá. Ele cumpre as suas promessas. E em 2 Coríntios 1:20, a parte A diz o seguinte: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Ele já deu o sim, irmãos. Ele disse, honre ao seu pai e à sua mãe, para que você tenha muita vida, para que você viva muito na terra. Então é uma promessa, e isso verdadeiramente se cumpre, queridos, porque Deus é fiel.
Mas para quem é essa promessa? Para todos os filhos? É óbvio que não. O texto diz: para aqueles que honram ao seu pai e à sua mãe. Porque existem filhos que andam na contramão daquilo que Deus tem. Desonram os seus pais, e nós vamos ver isso mais lá à frente. Mas a promessa é para os filhos que honram os seus pais. Alan Cole disse o seguinte: os que constroem uma sociedade na qual a velhice ocupa lugar de honra, podem esperar confiantemente desfrutar do mesmo lugar um dia. Uau! Oh, maravilha! É isso aí, irmãos. Sabe? Vamos trazer aqui para dentro daquilo que nós ouvimos, a lei da semeadura. Eu vou colher exatamente aquilo que eu plantar, a semente que eu lançar. Então, se eu honro ao meu pai, se eu honro a minha mãe, eu vou ser honrada pelos meus filhos. Essa é a palavra do Senhor que diz que aquele que honra pai e mãe, ele vai ter longevidade, ele vai ser abençoado. E dentro dessa frase aqui de Alan Cole, diz exatamente: pode esperar confiantemente que você vai desfrutar do mesmo lugar um dia. Às vezes a gente vê pais que reclamam dos seus filhos, mas quando alguém da família dele conta a história dele, você vê que em momento algum esse pai honrou aos seus pais. E agora ele está simplesmente colhendo aquilo que ele plantou. A promessa de Deus, queridos, ela pode ser interpretada tanto no sentido literal, ou seja, quando ele diz que vai ter vida longa, o sentido literal, mas como também no sentido figurado. Ele diz: aquele que honrar pai e mãe, ele vai ser abençoado, ele vai ser próspero, ele vai ser feliz, ele vai ter uma família abençoada, ele vai ser amado pelas pessoas, ele vai ser reconhecido como bom filho. Então, tanto no sentido literal quanto no sentido figurado, nós temos uma promessa de Deus, nós como filhos. Vocês aí que estão a me ouvir nesta noite como filhos, têm a promessa de Deus. No começo eu falei dessa sociedade desajustada que nós temos a cada dia visto e ouvido horrores acontecendo dentro da própria família. E por que não falar, irmãos, da morte precoce dos jovens? Quantos jovens morrendo, mas muitos jovens, crianças até de 14 anos, às vezes que estão envolvidos com aquilo que não deveriam se envolver. E aí nós podemos ver, é lógico, quando uma mãe, seja o filho, o que ele for, de repente ele não tem nem honrado a essa mãe, não tem honrado a esse pai, mas quando acontece algo terrível na vida desse filho, o pai e a mãe vão chorar, vão se lamentar, porque são pais. Mas muitas das vezes ouve-se a história deste jovem, dessa criança que não honrava os seus pais. Muitas das vezes, nessa sociedade, muitos dos filhos, acham que os pais são ultrapassados. Isso era no seu tempo, pai. Quando o pai ou a mãe vai dar um conselho. Isso foi no seu tempo. Irmãos, os princípios de Deus são imutáveis. Eles não mudam jamais. O que era desde o princípio continua sendo até hoje. Os princípios de Deus, eles são imutáveis. O texto de Marcos 7:8 diz o seguinte: negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. É isso aí. Negligenciam a verdade, negligenciam os princípios de Deus, negligenciam os ensinamentos dos pais, mas obedecem fielmente
os princípios, as tradições, eu nem digo dos homens, mas a tradição do mundo. E aí, por isso, tantas mortes precoces têm acontecido no meio da nossa juventude. Então, primeiro, é um mandamento com promessa. Nós precisamos obedecer os nossos pais, cumprir aquilo que Deus tem proposto ao nosso coração, enquanto filhos e em relação aos nossos pais. Segundo, é um mandamento de proteção à família. Amados, esse mandamento é uma demonstração da valorização que Deus dá à família e também à velhice. Amados, hoje nós vemos muitos avós nesse processo, ajudando nesse processo de educação dos filhos. Alguns avós têm até os seus netos em casa, moram em casa. Outros tomam conta dos netos para que os filhos trabalhem. E com isso, ele está ajudando neste processo da educação dos netos. E esse mandamento é um mandamento de proteção à família, porque ele se estende também a esses avós. Avós que estão ajudando, que estão cuidando dos netos como pais. E no mundo hebraico, o pai podia ser o avô, que é o cabeça da família estendida. Havia respeito. Os netos, os filhos, de fato, obedeciam e honravam aos pais, aos avós. Eles olhavam para os avós como pais. E hoje a gente vê, talvez de uma forma bem mais intensa, os pais ajudando os filhos. E nós temos que ensinar as nossas crianças também a honrar os nossos pais, ou seja, aos avós deles, que muitas das vezes estão no lugar do pai, cuidando, alimentando, educando os filhos. Muitas das vezes, queridos, a gente ouve, pode acreditar que isso não é uma utopia. Às vezes vemos um filho falando mal de um pai, um filho que ouve algo do pai e reproduz quando está no meio dos amigos, no meio dos colegas. Em relação aos anciãos, aos velhos, irmãos, eu já estou nessa faixa. Às vezes repito as coisas 2, 3 vezes. Ouça o seu pai, ouça o seu avô. Se ele falar hoje uma coisa, falar amanhã outra vez, depois de amanhã outra vez, ouça. Isso é honrar ao seu pai, isso é honrar ao seu avô. Ouça com carinho. Precisamos estar atentos aos ensinamentos que nós recebemos deles, porque eles, de fato, estão querendo inculcar na nossa mente os princípios de Deus. Então, precisamos respeitar os pais, os avós. Irmãos, eu acho lindo quando alguém diz assim, quando, por exemplo, um jovem ou um homem, uma mulher, alguma característica, qualidade da sua vida é destacada por outras pessoas e que esse filho, ele diz o seguinte: eu aprendi isso com meu pai, eu aprendi isso com meu avô, eu aprendi isso com minha mãe. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é honrar. É honrar. Por exemplo, a questão desse garotinho que vendeu o Fusca. Talvez lá na frente ele vai poder dizer isso, mas eu aprendi a ser generoso com o meu pai. E com isso, nós estaremos, quando nós agimos dessa forma, nós estamos honrando aos nossos pais. Muitas famílias, queridos, infelizmente, desmoronaram devido à não obediência desse mandamento. Mateus 3:25 diz: se uma casa estiver dividida contra si mesma, não poderá subsistir. Ou seja, se os filhos não caminham segundo os ensinamentos dos pais, a família está dividida. Está havendo um bloqueio, não há como continuar. E Deus criou a família para viver em
paz, para viver em unidade. Isso é honrar a família. E quando a família ela se divide por questões sociais, raciais, profissionais, seja lá o que for, morais, com isso, a família essa situação, na verdade, dentro da família, vai se tornando uma cadeia de repetição, de geração em geração, porque aquilo que eu sou, eu vou passando para os meus filhos vão passar para os filhos deles vão passar para os filhos deles, e aí nós vemos uma cadeia de maldição familiar. Nós sabemos de famílias que há uma situação que foi gerada lá na vida do tetravô, e que essa maldição não foi quebrada, né? Os princípios não foram obedecidos, e aí a família vem se arrastando, é a família do pai, depois é a família do filho, é a família do neto, são as maldições hereditárias. Amados, e nós precisamos estar atentos a isso. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui, um momentinho. O terceiro ponto é um mandamento valorizado e vivido por Jesus. E também ensinado por Paulo. Honrar aos pais é um mandamento valorizado e vivido por Jesus e também ensinado pelo apóstolo Paulo. Queridos, Jesus, ele obedeceu aos seus pais, viveu sobre os seus cuidados até por volta de mais ou menos 30 anos de idade. E quando ele estava ali na cruz do Calvário, ele demonstrou o seu cuidado para com a sua mãe. Lá em João 19, no versículo 26 e 27, depois você pode ler. Quando ele viu a sua mãe, ele já estava na cruz. Quando ele viu a sua mãe e que perto dele estava o discípulo a quem ele amava, João, ele disse à sua mãe: mãe, aí está o seu filho. E disse para o seu discípulo amado: aí está a sua mãe. Sabe o que ele estava falando naquele momento, queridos? Mãe, você não permanecerá sozinho. João, você vai continuar cuidando da minha mãe. Cuide da minha mãe, o que ela precisar. Eu sei que é um momento difícil. Ajuda a passar por esse momento. O que ela precisar. Eu confio em você, João. Amados, olha que coisa maravilhosa. E aí também ele disse para a mãe: mãe, aí está o seu filho. Ou seja, mãe, você não está só. Amados, precisamos aprender com Jesus a cuidar dos nossos pais em todas as circunstâncias, em todos os momentos. E o apóstolo Paulo, reconhecendo o valor desse quinto mandamento, ele orientou a igreja primitiva. Lá em Efésios 6:2, ele disse: honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Honrem ao seu pai e à sua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Irmãos, as promessas de Deus, elas não falham. Elas não chegam antes e nem depois. Elas chegam no tempo certo. E a palavra para você, filho que está me ouvindo nesta noite: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Quantos anos você quer viver? A receita está aí. Honre seu pai e a sua mãe. Mas como viver na prática este mandamento dentro da família? Ai, pastor, às vezes é difícil. Meu pai é complicado, minha mãe é difícil. Como viver esse mandamento na família? Jesus não especificou que devemos honrar apenas ao pai que é um bom pai, ou a mãe que é uma excelente mãe, mas honrar pai e mãe. E como viver isso na prática dentro da família? Primeiro, respeitando os pais. Irmãos, hoje
A gente tem horas que a gente fica até com vergonha de ver a forma como muitos filhos se relacionam com os pais. Usam palavras pesadas, palavras com grosseria, não respeitam os pais, não entendem que ele é autoridade sobre a vida deles, não apenas só no falar, mas nas ações. Quantos filhos desobedientes, quantos filhos que, quando os pais estão falando, entram no quarto, bate a porta. Isso é desonrar o seu pai. Amados, e viver na prática esse mandamento, nós precisamos respeitar os nossos pais em todos os sentidos. Na nossa fala, nas nossas ações, no nosso cuidado, no nosso tato, no nosso carinho, respeitando os nossos pais. Pesquisas realizadas nos Estados Unidos mostram que crianças que respeitam seus pais tornam-se adultos bem-sucedidos. Não é novidade nenhuma para nós. Nós já vimos lá. Para que os teus dias te prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá, para que você tenha prosperidade, para que você seja feliz, para que você seja bem-sucedido na empresa, para que você tenha um casamento estável, uma família abençoada. Isso é promessa de Deus e não poderia ser diferente. Então, quando os filhos respeitam aos pais, eles são abençoados em todas as áreas de sua vida. Dois. Como viver isso, essa honra aos pais na prática? Obedecendo-lhes enquanto estiver sob sua autoridade. Mesmo que sejam adultos. Jesus obedeceu aos seus pais até o último instante da sua vida. Ele já não era mais um menino de 15 anos, mas ele já tinha 30 anos. Mas ainda assim, ele obedecia aos pais. Hoje, alguns filhos contam nos dedos. Quando eu chegar aos 18 anos, eu vou logo alugar um apartamento, vou sair de casa, eu quero viver a minha vida. Isso aí, cada um faz a sua escolha. Mas muitas das vezes saem de casa para não ficar mais debaixo dos cuidados, da proteção dos seus pais. Então, a palavra de Deus em Provérbios 4:1 diz: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. Quantos filhos agem desta forma? Saem de casa porque não aguentam mais. Papai fala demais, mamãe fala demais. E aí sai, desculpa a expressão, quebra a cara lá fora, volta para onde? Para dentro de casa. Para onde eles nunca deveriam ter saído, até que estivessem com uma vida profissional estabilizada, até que já estivessem prontos para o casamento. Queridos, precisamos levar em consideração a experiência de vida dos nossos pais. Será que isso não conta? Muita coisa que eles viveram lá atrás, eles não querem que os filhos vivam. Então, obedecer enquanto estiver sob a autoridade dos pais. E muitos não querem obedecer aos pais, continuam dentro de casa, mas come do feijão que o pai dá, bebe o leite que o pai compra, usa o sabonete que a mamãe compra, mas não querem obedecer aos pais. Nós precisamos estar atentos a isso, queridos. O terceiro ponto, como viver isso na prática? Atentando para os seus conselhos, para o conselho dos pais. Provérbios 13, a parte A diz: o filho sábio acolhe a instrução do pai. Queridos, mesmo que você já tenha casado, busque a orientação do seu pai, busque o conselho da sua mãe. Eles sempre vão querer o melhor para você. Ouça atentamente o que o pai e a mãe estão falando. Então, porque o filho sábio, ele acolhe a instrução do pai. Às vezes, o filho vai buscar instrução lá fora, com amigos, pessoas que não vão te edificar em nada, que não são, por exemplo, que não são cristãos, que vão te dar maus conselhos.
Ouça o conselho do seu pai e da sua mãe. Seja sábio. A Bíblia chama de sábio o filho que acolhe a instrução do pai. O quarto ponto, de que forma nós vamos praticar essa honra aos nossos pais? Contribuindo para a alegria deles, para a alegria dos pais. Provérbios 10, 1, a parte A diz: o filho sábio dá alegria ao pai. Oh, irmãos, quantos pais têm chorado, quantos pais têm se lamentado por causa da vida que os filhos levam. Porque não foi isso que ensinaram aos filhos, mas aqui a Bíblia diz: o filho sábio dá alegria ao pai. E de que forma você pode dar alegria ao pai? Quer ver, você que casou? Não se distancie do seu pai, não. Você tem a sua casa, talvez a sua casa muito mais bonita do que a casa do seu pai. Graças a Deus, o seu pai trabalhou para que você fosse o que você agora é. Talvez um médico, um contador, um professor, não importa, um enfermeiro. O seu pai contribuiu para que você chegasse aonde você chegou. E agora, muitos filhos têm vergonha de voltar à casa dos pais, porque é uma casa simples. Não se distancie dos seus pais. Nós, pais, nós amamos quando vocês chegam na nossa casa. Vocês não têm noção. Vocês só terão noção do que de fato isso é quando vocês tiverem filhos. É uma alegria muito grande. A mãe vai para a cozinha, faz o que o filho gosta. O pai da mesma forma. Vão brincar, vão tomar um suco juntos. Enfim, os filhos sábios precisam estar sempre presente na vida do pai e da mãe. Não se distanciar, principalmente se eles forem idosos como eu. Fale com ele. Se você não pode estar presente, liga para ele. Pelo menos uma vez por semana. Eu acho um absurdo falar uma vez só por semana. Sabe por quê, irmãos? Quando eu vim para Hélio Ferraz, eu ligava para minha mãe todos os dias no final do dia. Mãe, tudo bem? Como é que foi o seu dia? Ligue para o seu pai, para a sua mãe. Manda um zap. Existem tantas formas de comunicação. Não abandone o seu pai. Um filho sábio não vê o lar dos seus pais como um hotel, mas contribui com a sua ajuda. O que é não ver o lar como hotel? Hotel, eu só chego lá quando eu preciso. Eu vou sair, eu vou para São Paulo. Então, eu preciso procurar um hotel para eu descansar. Muitos filhos têm feito isso. Só procuram a casa do pai quando precisam. Não, irmãos, a casa do pai é um lugar, sim, onde você deve buscar conselho, mas é um lugar, como nós vimos lá atrás, é um lugar de paz, de alegria, de comunhão. Então, não faça da casa do seu pai como um hotel, mas contribua com a sua ajuda. De repente, o pai está ali, coitado, colocando um pedreiro, colocando um piso na casa. E ele já não tem muita direção, muita orientação. E como é importante que o filho chegue ali para estar ajudando o pai. Pai, olha, vai ser melhor assim. Às vezes, o pai está tomando banho frio, porque ele não tem mais condições de subir numa escada para mexer no chuveiro. Vai lá, se você se comunica com ele, ele já diz: filho, meu chuveiro queimou. Vai lá, coloca a resistência lá no chuveiro. Ajuda o pai. Muitas das vezes, aliás, na maioria das vezes, os pais nem precisam dos filhos da ajuda financeiramente. Porque nem que seja um salário mínimo ele tem. E ele já se acostumou a viver com aquilo que ele tem. Não é a questão das finanças, é a presença do filho, é estar com o pai. Aliás, diga-se de passagem que muitos pais abençoam os filhos financeiramente e fazem com muita alegria, irmãos. Coisa maravilhosa é quando um filho, você sabe que um filho está passando por dificuldade financeira e você pode ajudá-lo. Gente, é uma satisfação interior muito grande. O quinto ponto,
cuidando dos pais na velhice. Provérbios 23, 22 disse: ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer os cabelinhos brancos. Despreza não, gente. Despreza não. A gente precisa do carinho de vocês. Vocês não têm noção do que é isso. Vocês vão ainda viver isso. E eu quero profetizar, em nome de Jesus, que as famílias de vocês, que os filhos de vocês honrarão vocês, porque vocês honram os seus pais. Então, queridos, nós hoje, eu estava olhando lá no Google, nós somos hoje, os idosos acima de 60 anos, nós somos mais ou menos 28 milhões de idosos. Tem velhinho para dedéu, precisando de carinho, precisando de afeto, precisando de amor, e às vezes precisando até da cesta básica que você vai levar para ele. Mas naquela cesta básica, você vai acrescentar o requeijão que ele gosta, você vai acrescentar a carne seca que ele gosta de colocar no feijão. Agrade seu pai, agrade a sua mãe. Você está semeando na sua vida, não tenha dúvida disso. A honra e o cuidado dos pais na velhice são para sempre, não tem data de validade, não tem tempo determinado. Enquanto pai e mãe estão vivos, os filhos precisam dar a devida honra e o devido cuidado a eles, até quando eles partirem deste mundo. Não importa se eles têm 40 anos, não importa se eles têm 80. Nós temos dentro da nossa igreja uma família onde nós temos uma vovó de 102 anos. E há uns 2 anos atrás, com licença, irmãos. E essa vovó, ela mora com a filha. E há uns 2 anos atrás, eu cheguei na casa dela, e ela estava lá, ela estava sentada e conversando com a mãe, tentando convencer a mãe a viajar com ela. Porque ela já havia planejado essa viagem com o esposo. E aí a vovozinha, com 101 anos, 102, disse: não quero ir não. Vou não. Não vou não. Vou, mãe, já estava tudo planejado. Não, não vou não. Ela falou assim: tá bem. Sabe o que essa filha fez, irmãos? Ela desarrumou a mala e ficou com a mãe. Ela conversou com o marido dela e disse: eu vou ficar com a mamãe. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é honra. Ah, mas ela tem 100 anos. Ela não sabe mais o que está falando. Ela sabe sim o que está falando. E ela merece honra. Não está limitada a idade do pai. Nós devemos honrar os nossos pais. E o 5º mandamento é, em primeiro lugar, ou seja, honrar, a honra. Ela é em primeiro lugar da família, depois da igreja e só depois do Estado. Às vezes a gente inverte, quer que o Estado assuma responsabilidade sobre os nossos velhinhos, sobre os idosos, sobre os nossos pais. Não. Aí os filhos abandonam os pais. Não. Primeiro a família. Depois a igreja entra junto com a família e sim vai ajudar dentro das necessidades desse idoso. Só depois é a sociedade. Lembra lá no princípio que eu falei? A inversão de valores éticos, morais e até espirituais. Aí nós invertemos, ficou velho. Eu vou colocar lá numa casa de repouso e eles se virem. Deixa eu falar uma coisa aqui. Nada contra a casa de repouso. Nada. Existem idosos que estão na casa de repouso, que estão sendo muito bem cuidados, que estão sendo visitados toda semana pelos filhos, mas por algumas circunstâncias não tem quem cuide deles. Nada contra a casa de repouso. Mas, irmãos, agora eu pegar um idoso e colocar numa casa de repouso ou na casa de alguém, simplesmente porque eu não tenho paciência, ou porque eu não quero cuidar, ou porque eu não tenho tempo, isso você está desonrando ao seu pai. Então não importa, em primeiro lugar é a família que tem que cuidar. Depois a igreja vai ajudar a família. E depois, então, que entra o Estado. E cuidar, queridos, em todas as formas, em todos os aspectos. Não apenas do seu bem físico, mas cuidar do seu emocional. Sabe?
colocar uma boa música para um idoso ouvir, contar boas histórias. Aquilo que não for bom, conta não. Conta não. Conta, tá junto com o pai, com o avô, comece a lembrar das coisas boas que vocês viveram quando você era pequeno, coisas boas da família, mas com isso você vai estar cuidando do emocional, com isso você vai fazer o idoso sorrir, se lembrar do tempo que ele estava mais jovem, que ele viveu um tempo bom com filhos, e enfim. Também levá-los, trabalhar com o emocional deles, é levá-los para passear, sabe? Pegar o vovozinho, a vovozinha, sabe? Dá a mão assim, ó, coloca aqui, ó. Vamos lá, mamãe, vamos caminhar um pouquinho? Vamos ali no parque? Ainda que seja uma caminhada de 10 minutos, isso vai fazer muito bem para o emocional do idoso. Telefonar, conversar com eles com regularidade. Você não está conversando com o dono do hotel, você está conversando com o seu pai, com a sua mãe. Fazer uma videochamada, agora tem videochamada, eu acho tão legal agora nessa pandemia, os idosos que estão em casas de repouso ou que não podem estar perto dos filhos, e não pode mesmo ficar no meio de muitas pessoas, aí faz a videochamada, que coisa maravilhosa, irmãos. Olha como é bom, quão bom e quão maravilhoso é, que os irmãos vivem em união, e essa unidade, ela tem que existir dentro da nossa casa. 6, mesmo que os pais não deem nenhum motivo de honra, o filho jamais deve desonrar, zombar ou amaldiçoar o pai. Queridos, vou usar aqui como exemplo um pai alcoólatra. Imagina um pai alcoólatra. Você passa num lugar, né, e está ali o seu pai caído, servindo de zombaria para os outros. E aí você vai lá, fala umas palavras grossas, duras, ou então vai se juntar com os outros para rir da situação do seu pai, para zombar da situação do seu pai. Seja ele um alcoólatra, seja ela o que for, nós precisamos dar a devida honra aos nossos pais, cuidar deles. Qual é o papel do filho que tem um pai, por exemplo, alcoólatra, e ele passa e encontra o pai na sarjeta? Não importa quem esteja perto, não importa quem esteja vendo, dar a mão, levantar o seu pai e trazer o seu pai, levar o seu pai para casa. Isso é honrar o pai, isso é honrar o pai ou a sua mãe na prática. Provérbios 30:17 diz: os filhos de quem zombam, os filhos de quem zomba, o filho que zomba do pai e zombando nega a obediência à sua mãe, serão arrancados os seus olhos pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhos do abutre. Irmãos, os olhos de quem zomba do pai e da mãe serão arrancados. Sabe o que é isso? Em algum momento, você vai passar por uma situação muito difícil. É claro que eu não vou entrar nesse contexto, mas você poderá também se tornar um alcoólatra e também ser zombado pelos outros. Você pode viver na sarjeta, você pode viver uma época de desemprego e desencadear para coisas que podem trazer dinheiro com mais facilidade para você. Então, queridos, não devemos zombar, muito menos amaldiçoar. Meu pai é um alcoólatra, minha mãe é isso. Não, de forma alguma. Você é filho. Todo mundo pode falar mal do seu pai, menos você. Ele é o meu pai. Você vai reconhecer, de fato, ele é um alcoólatra, ele não tem contribuído para o sustento da família, a minha mãe é irresponsável, seja o que for, mas são meus pais e eu vou honrá-lo, porque isso é um princípio de Deus, honrar ao meu pai e à minha mãe. O 7º ponto, honrando suas memórias. Mesmo que, claro, né? Eles já faleceram.
Nem por isso você vai apagar a sua história. Você vai esquecer dos seus pais? Não. Honre os seus pais, mesmo, né, eles falecidos. Os filhos devem preservar a memória dos pais, o legado deixado por eles, mesmo que tenham sido poucos, ou talvez nenhum, que é difícil, né? Ninguém é ruim, 100% ruim, nem 100% bom. Nós temos sempre o nosso lado bom, enfim. Então, devemos honrar. De que forma? Fale bem. Todas as oportunidades que você tiver de falar do seu pai, da sua mãe, fale bem. Fale dos pontos positivos na vida dele. Fale dos pontos positivos. Apague os pontos negativos. Fale apenas aquilo que é positivo. E fale, use, por exemplo, essa expressão: eu aprendi a ser honesto com o meu pai. Eu aprendi a cozinhar com a minha mãe. Eu aprendi a ser uma boa esposa, a ser submissa com a minha mãe. Isso é honrar a memória dos seus pais. E, por fim, cuidar também do túmulo de seus pais. Com isso, nós não queremos dizer que você precisa, todo dia de finados, você tem que ir lá no cemitério. Não, não é isso que nós estamos falando, não. Mas não se esquecer da sua história. Um dia você sai de casa, vai lá no túmulo do seu pai, da sua mãe. Talvez esteja cheio de mato, você vai lá com carinho, tira os matos. Vai lá, não custa nada. Cuidar do túmulo dos seus pais, porque você tem uma história. A sua história não morreu. A história do seu pai, ela se perpetuou e se perpetuará na vida das suas gerações. Visitar, cuidar, ornamentar o túmulo. Não orar, porque você não vai orar mais pelo seu pai e para sua mãe. Não, não é isso. Não é isso, como muitos fazem. Uma das maneiras de praticar esse mandamento é exatamente isso: demonstrar o cuidado para com o túmulo do pai. Em Mateus 28:1, nós vemos lá a Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo de Jesus. Não tem nada demais você ir visitar. Você só não vai usar as práticas pagãs, as práticas mundanas. Isso você não vai fazer. Mas não tem nada demais você ir lá, limpar, cuidar. E você ali naquele momento, você pode até sentar ali do lado e estar fazendo uma reflexão de como foi bom o tempo que você viveu com o seu pai. Isso, com o seu pai ou com a sua mãe. Isso é honrar a memória dos seus pais. E, queridos, eu estou já encerrando. Eu não sei se os filhos que estão a me ouvir nesta noite tenham se reconhecido dentro de algum desses pontos, e você tenha pensado, talvez nem tenha dito, mas pensado: eu não honrei ao meu pai, ou eu não honro ao meu pai e à minha mãe, dentro daquilo que Deus se propôs. E com isso, eu quero lhe dizer que ainda há tempo, hoje ainda é o tempo, para você se acertar. Se você não honrou os seus pais, dentro desses pontos, ou até outros que eu não mencionei, mas dentro desses pontos que eu mencionei, eu quero te motivar a se arrepender, a ir até seu pai, a ir até a sua mãe, pedir perdão a eles, para que você receba a bênção deles, para que você possa ser bem-sucedido na sua vida, para que as suas gerações sejam abençoadas e para que os seus filhos, quando você estiver já na idade da velhice, 60 para lá, né? Eles também te honrem como você está honrando seus pais. Eu creio que nesta noite Deus tem falado ao seu coração, Deus ministrou o meu coração, e que a partir de agora, você faça o melhor pelos seus pais. Não importa a idade deles, não importa como eles vivem, mas honre ao seu pai e à sua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu espero que você receba esta palavra no seu coração. E eu quero agora orar por você. Se você puder colocar a mão no seu coração. Com isso você vai estar falando para o Senhor: Senhor, eu recebi esta palavra. Eu quero, Senhor, eu quero caminhar segundo os propósitos que o Senhor
determinou para a família. Eu quero que a minha família seja abençoada. Eu quero que as minhas gerações sejam abençoadas. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Senhor, acabamos de entregar a Tua palavra. Senhor, neste mês de maio, quando estamos trabalhando os 10 mandamentos, Deus, aquilo que o Senhor determinou para os filhos do Senhor, para aqueles que de fato obedecem ao Senhor. Deus, e nesta noite temos falado acerca de que os filhos devem honrar os seus pais. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar diante do Senhor todos os filhos, a começar por mim, que também sou filha. Deus, se em algum ponto da nossa vida nós desonramos os nossos pais, nós pedimos perdão ao Senhor. Eu peço perdão ao Senhor agora, ó Deus, por cada filho que entendeu a palavra desta noite. Deus, que a partir de agora, eles honrem aos seus pais, e que eles tenham longevidade, eles vivam em paz, eles vivam felizes, que as suas famílias sejam abençoadas. Pai, em nome de Jesus, que a minha família, que a família de cada irmão que me ouve nesta noite, seja uma família que venha influenciar a sociedade para o bem, venha influenciar a sociedade a amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Pai, muito obrigado. Eu quero agradecer ao Senhor por este mês de maio, onde o Senhor está tratando da família, está cuidando daquilo que é tão peculiar ao Senhor, daquilo que o Senhor tanto ama, que é a família. Muito obrigado, Pai. Eu quero apresentar a família Betel ao Senhor. Deus, nós sempre dizemos que os nossos discípulos são nossos filhos, que os discipuladores são nossos pais, que haja obediência, Senhor, ó Deus, no que diz respeito à nossa vida espiritual, à nossa vida ministerial, para que a igreja do Senhor possa caminhar, Senhor, em todo o tempo, debaixo da bênção do Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu agradeço ao Senhor por este tempo tão precioso e ministro a bênção do Senhor sobre cada filho que ouviu esta palavra nesta noite. E declaro que todas as gerações que partirem deles serão gerações abençoadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos.